Fala pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo jóia com vocês? Meu irmão, nós estamos reunidos aqui hoje para mais um dia do quadro aqui no 3D, em Espírito e em Verdade. Nós estamos conversando sobre adoração aqui, nós estamos falando sobre a importância de entender esse ambiente. Eu sei que às vezes a gente tem uma mentalidade a respeito de leitura bíblica, né, de fazer outras coisas, não de adorar. Mas, beleza, não está fora isso não. Mas o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, cara, ela ensina o povo de Deus a se tornar um adorador, para que nós possamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse é o objetivo, cara. E é para isso que Jesus nos criou, é para isso que Jesus reconciliou o homem com Deus. Então, hoje aqui, nós vamos para o nosso segundo capítulo do livro, né, que o Lipe trouxe para a gente aqui, que nós estamos conversando sobre ele. E nós vamos falar sobre o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Então, eu tenho certeza que você já esbarrou nesse salmo, que você possa hoje entender um pouco mais sobre o que o salmista estava querendo dizer, o que é tão importante para nós nesse salmo e o quão bom é poder estar, né, nesse esconderijo e debaixo dessa sombra. Então, depois daquela vinheta cabulosa, que eu não vou deixar nem o Lipe falar agora, tá? Nem cumprimentar vocês. Na sequência aí, já vai rolar aquela palavra top. Então, produção, libera aquela vinheta para nós aí e bora lá para o quadro em Espírito e em Verdade no 3D. E aí, meus irmãos, vocês estão preparados para mais um dia de adoração aqui no 3D, de falar sobre esse assunto, de nós sermos impulsionados a viver em Espírito e em Verdade? Estou aqui hoje de novo com o meu parceiro, né? Lipe, seja bem-vindo aí, cara. Obrigado. Como é que você tá? Tá tudo jóia? Felicidade pura? Meu Deus. Só sorriso? Essa piada é interna. E essa é interna, cara. Entendedores entenderão no futuro, gente. Pessoal, antes de eu passar a palavra aqui pro Lipe, para a gente dar o play nessa conversa nossa de hoje, eu já quero pedir para você, cara, curte, comenta, compartilha, deixa uma sugestão aí sobre algo, né? Se você quer entender um pouco mais a respeito de letra, de alguma música, do sentido de algumas coisas que são escritas, né? Às vezes tem canções que a gente não canta na nossa igreja e talvez você já se perguntou sobre algumas canções que não são cristocêntricas. Cara, deixa essa sugestão pra gente, né? Verdade. Mas pode vir aqui gravar sobre isso, também conversar sobre isso, porque o objetivo aqui desse quadro Espírito e Verdade é te ensinar e aprender a ser um adorador do jeito que o Pai espera que nós nos tornemos. Então, não tem esse lance de eu adoro do meu jeito, como o Lipe falou no último vídeo, hein? Se você não viu, corre lá, meu irmão. Sabe? Não tem esse lance de eu adoro do meu jeito. O Senhor já criou um modelo na qual Ele espera que a gente se torne esse adorador. Então, Lipe, vamos lá? Bora. Em Espírito e Verdade? Espírito e Verdade. Vamos embora então, meu irmão. Cara, no último vídeo, a gente falou um pouco sobre a história do autor, da morte do filho dele. Sim. E tal, e o segundo capítulo, ele começa depois dessa situação. Uhum. Ele diz que ele sentiu medo, né, depois que isso aconteceu. Ele tinha duas coisas que incomodavam ele diariamente, que era a ausência do filho, que embora já era uma criança, mas viveu com ele lá e só quem perdeu um filho sabe, né, como que é o pós isso, né? Claro. E o medo de acontecer com seus outros filhos, que eu acho que ele tinha 2 filhos. Então, esse medo prendia ele, esse medo da ausência do filho e o medo de acontecer com os outros filhos. Uhum. Eu deixei uma frase daquele, do Coach, ele vai direto no Douglas, eu esqueci o nome dele mesmo, mas o apelido dele é Coach. Ele fala assim, o medo espiritual pode ser definido como fé no inimigo e nas suas mentiras. Então, assim, quando a gente tem medo, é a mesma coisa do diabo chegar pra gente, falar uma coisa e a gente acreditar nisso. Sim. Então, ele define o medo como isso. Então, como a gente viu na última aula que ele fala sobre a adoração nesse sentido como sacrifício e a perda do filho dele ensinou muito a ele, teve as consequências. E as consequências disso foi o medo. Então, o medo de acontecer com os seus outros filhos, o medo da ausência, né, do filho, Sim, dele sentir falta, não suportar a dor de perder perca, o filho. né, cara? Cara, assim, eu não sei como que é isso, mas eu imagino que deve ser muito... É complicado, cara. Muito tenso, né? Não tem jeito, sabe? Então, o medo é uma fé negativa, como diz o autor aqui, o Coach. É uma fé negativa.
E, cara, é porque com medo ele tem essa proporção negativa dentro da gente, porque no ponto de vista do ser humano é normal, é aceitável ter medo. Mas do ponto de vista bíblico eu não vejo como uma coisa normal, sabe? Quando há medo, é uma evidência de que algo não está certo. Quando a gente lê 1 João 4,18, que é um versículo muito conhecido também, que fala, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em caridade. Então, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então, quando há medo, não há um verdadeiro amor. Entende? Quando há medo, não há um verdadeiro amor. O medo desestabiliza qualquer relacionamento. Então, quando a gente olha um casal, por exemplo, e os dois vivem com medo de um trair o outro, o relacionamento não vai para frente. Porque vão viver brigando, primeiro por olhar um por outro e falar assim, você vai trair eu, e se não estiver longe? Então, cria ali um atrito no relacionamento. Então, o relacionamento que há medo, ele dificilmente ele vai para frente e tem a base da confiança. Quando pensamos no nosso relacionamento com Deus, se há medo, tem sim algo errado, sabe? Tem sim algo errado. Porque quando o relacionamento nosso com Deus, até agora entrando um pouco sobre casal, eu que sou casado, você é casado, cara, quando há medo em algo, tem alguma coisa errada. Olipe, então, você falando a respeito assim, da questão de medo, duas coisas que eu percebo, cara. Um exemplo, quando a gente é mais novo, cara, a gente aprende que o medo é algo bom, de forma natural. Por quê? Porque, vamos supor, a criança, quando ela é nova, as primeiras coisas que ela faz, cara, assim, ela vai pôr o dedo na tomada. Ela vê uma tomada, ela quer pôr o dedo na tomada. E aí a gente, como pai, a gente fala assim, não põe o dedo na tomada, senão você vai tomar um choque. E aí, quando eu era criança, né, ou quando eu tive minhas crianças, eu não lembro de ter aqueles negocinhos que tem hoje, que você coloca na tomada, é um protetor, né, cara, para evitar aquilo. E aí teve situações, cara, que às vezes as meninas estavam desapercebidas e elas chegaram a sentir aquele leve choquinho, porque não é questão de colocar, é a questão que o ser humano conduz a eletricidade, porque o nosso corpo é bastante de água, né, cara? A maior parte dele ser água. E aí ficaram aquilo. Então, aquele medo que às vezes as pessoas citam, né, que é bom ter, é um medo sadio, né, que nos ajuda a tomar decisões, às vezes, sensatas. Mas no caso do que nós estamos falando aqui, baseado no relacionamento, baseado no amor, cara, já não é uma coisa que faz sentido, né, cara? É isso que você está dizendo, né? Isso. Porque na questão do amor, cara, o amor, ele lança fora todo medo, né, cara? Ele realmente agarra naquilo que ele de fato transmite, que é o amor, cara. Agora, dentro do espiritual, dentro do relacionamento com Deus, dentro do relacionamento entre irmãos, cara, esse medo é meio irreal, né, cara? Ele não faz sentido. Né? Igual você deu o exemplo do casal, né, cara? Um casal que não tem confiança, um casal que não vive alicerçado na confiança, com certeza não é um casal que ama. Porque uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, cara. A gente carrega uma aliança. Todo casado tem a sua aliança, né, cara? É um símbolo, a gente tem isso. Mas não é por esse motivo que a gente não trai as nossas esposas, não é por esse motivo que a gente não cobiça outras mulheres, não é por esse motivo que a gente faz isso. O motivo pelo qual a gente não faz tal coisa é porque a gente ama as nossas esposas, né? E vice-versa, né, cara? A gente crê que eles amam a gente também e por esses mesmos motivos eles não tomam decisões dessa maneira. E no relacionamento com Deus acho que não pode ser diferente, né, cara? Se a gente não acreditar que mais do que uma aliança, mais do que algo que a gente criou com Deus, cara, que nos governa, cara, que é o amor, cara, não vai fazer sentido, né? Porque a própria Bíblia diz que Deus é amor, né, cara? Que a expressão de Deus é amar, né, cara? Que o maior ato de Deus de provar amor por nós, cara, foi entregar o seu filho, né, cara? Então, assim, meio que não faz sentido mesmo, né, cara? E, assim, o medo, ela tem uma cura, sabe? Assim, é normal, igual a gente tem conversado. Ter o medo, às vezes, é de mudança de estações, igual a gente estava conversando agora há pouco. Vai existir esse medo, né, cara? De coisas novas, de uma coisa que a gente não está acostumado. Mas é uma coisa que eu escrevi, assim, que o autor fala que a chave para o medo é o relacionamento, o verdadeiro relacionamento com Deus. Legal. É o verdadeiro. Quando a gente tem relacionamento com Deus, cara, a gente não é que a gente não espera, a gente vai ter algo, vai ter coisas que vão nos pegar de surpresa, mas a gente sabe em quem confiar. A gente sabe, cara, eu tô nos planos de Deus. Igual aconteceu com o lance da igreja. Acho que pode falar já, né? Claro. Já vai estar no coisa, então pode falar. Cara, não foi algo que às vezes pega de surpresa, mas que a gente vai poder fazer porque a gente sabe que Deus está na frente e por tantas palavras que a gente ouviu, sabe? Então, quando a gente não tem relacionamento com Deus, o medo ele começa a tomar decisão na nossa vida que geralmente ele não pode tomar. Mas a chave pro medo é o relacionamento. Então, eu falo de medo às vezes, como a gente está falando sobre adoração, a gente fala até para ministros de louvor, que às vezes acontece, dos ministros ter medo de ministrar, ter medo de às vezes, apresentar as composições dele para as pessoas. Eu já passei muito por isso.
E assim, e quando a gente tem esse medo, cara, é complicado. Porque assim, a gente espera aceitação, essa que é a verdade. Pra mim que escrevo, no começo, quando eu queria escrever, quando eu comecei a compor, era complicado. Eu ia pro monte, aí eu cantava as minhas músicas. E, tipo assim, eu esperava que depois alguém ia vir perguntar, que música é essa? É sua? Que não sei o quê. Só que as pessoas não vinham. Então eu ficava com medo de falar assim, a música é uma bosta, então é ruim a música. Sim. Não é boa, sabe? Então, assim, só que não, o coração meu tava inclinado pro lugar errado. Eu tava querendo aceitação, então isso não é certo. E quando a gente tem relacionamento com Deus, independente, cara, se as pessoas vão elogiar ou não, entende? Você não faz por isso, sabe? Então, até pros ministros, cara, que tem, às vezes, medo de ministrar, cara, não tem, assim, faça. E quando a gente tem relacionamento, cara, a gente que ministra, a gente tem que ler a Bíblia, não adianta. A gente tem que ler a palavra. Quando a gente lê a Bíblia e tem relacionamento, dificilmente vai falar bobeira em ministração. Sim. Sabe? Dificilmente. A pessoa, geralmente, que fala bobeira em ministração é porque não lê a Bíblia. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acredito nisso. Um relacionamento, ele resolve muitos problemas, assim. Muitos problemas. Tanto pro ministro, que tem medo de ministrar, quanto para as pessoas normais da igreja, que tem medo da vida cotidiana, sabe? Até mesmo a palavra no meio nosso usado de forma positiva e relacionado com medo é temor, né, cara? Sim. Que no sentido da palavra significa ter amor, né? Então você vê assim que até a forma de ter receio, de ter medo, ela tem a ver com amor, né? Sim. Então eu não é porque eu temo, cara. Eu tenho amor. Sim. E por ter amor eu tenho zelo, né, cara? Sim. E uma coisa que você falou sobre o relacionamento que é importante a gente pensar é o seguinte, cara. Um exemplo. Sobre aceitação, cara. Quando a gente vive um relacionamento e a gente sabe que a gente é amado e o mesmo tanto que a gente ama, cara, entre casais. Talvez, cara, tem coisa que você faz, né, na sua vida cotidiana que as pessoas olham e falam, nossa, olha lá o Lipe, cara, que viagem. Mas quando a Duda olha, cara, ela olha pra você e fala, o Felipe é doido, mas continua com o mesmo amor. Então, assim, tem coisas que às vezes eu vou praticar, cara, que as pessoas vão ver e falar, só o Eric viagem, cara. Mas pra Cris não vai ser a mesma coisa. Então, tipo, quando a gente ama e tá vivendo um relacionamento de amor, cara, a gente não precisa de aceitação, a gente não precisa de ter medo, cara, sabe? E a gente sabe que a mesma intensidade de amor que a gente aplica, cara, a outra pessoa que nos ama vai devolver, né, cara? Sim. E no caso de Deus ainda maior, né, cara? É um negócio cara, queria ler Salmos 27, do 1 ao 3. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Cara, Davi, o que ele tinha que nada abalava ele? Que ele tinha que nenhum dos exércitos maiores abalava ele, era relacionamento com Deus. O sentimento de medo estava em homens como Davi, Elias, Sim. Pedro, Abraão. Cara, a gente vê, o pai da fé teve medo. Então, grandes homens de Deus, que a gente vê, Davi, como citei, Elias, Pedro, Abraão, eles tiveram medo. E, cara, eram homens que tiveram muitas experiências com Deus. Então, assim, cara, eram homens que tiveram grandes experiências com Deus. E algo que eu escrevi aqui as nossas experiências não revelam a nossa profundidade de relacionamento com o Pai, mas sim as nossas atitudes quando o medo e a angústia baterem à porta. Então, eram grandes homens, mas que em algum momento, Davi, ele teve seu embate, ele teve seu medo. Elias teve medo, o homem ficou com depressão, foi pra caverna. Pedro teve medo, Abraão teve medo. Então, o que definia o relacionamento deles com Deus era nesses momentos. Não era quando Davi... Abraão teve tanto medo que entregou a mulher dele, né, cara? Pra ficar no harém egípcio. Depois ele fez isso de novo com o outro rei lá, né, cara? Sim. Então, assim, o que revelava o verdadeiro, que eles eram de verdade homens de Deus, era nesses momentos. Era nos momentos de medo. Porque, cara, Davi, um homem que, cara, derrotou o gigante, matou o urso e o leão na força do braço. Sim. E assim, cara, teve medo. Chegou lá, traiu com Betseba lá, mandou Natan lá pra bater o cara lá, falou assim, cara, você tá errado, que não sei o quê. Aí ele escreve Salmo 51 baseado nesse medo que ele teve. Então, assim, o que definia que Davi era um homem de Deus não foi nessas grandes experiências que ele teve, mas foi a atitude dele de falar assim, Deus, me dá um coração puro, diante do medo. Então, cara, uma coisa que eu vejo é isso, sabe? Até o Fábio Coelho, ele fala que o que define um homem de Deus, um profeta, não é as palavras que saem da boca dele, mas é a vida que ele vive. Sim. Diante da dificuldade, na vida cotidiana. E, assim, eu acho que é algo muito interessante. Como eu disse, Abraão, Pedro, Davi tiveram medo. Muito medo.
E o que eu acho que o que eu queria frisar é exatamente isso. O que define que nós temos relacionamento com Deus, talvez não vai ser aqui na igreja, não vai ser no íntimo nosso quando o negócio feio bater, Sim. sabe? Quando o momento ruim chegar. Eu acho que isso que vai definir se somos homens de Deus ou não. Porque, igual a gente falou, diante do medo, a gente... Cara, quem imaginaria que um homem que fez fogo cair do céu iria ter medo, cara? Isso não é mesmo? Quem que imaginaria com... Cara, Elias, cara, você é louco? Sim, que é isso? mistério top. Então, quem que imaginaria que esse homem teria medo? Entende? Ele teve. E, cara, eu acredito que um relacionamento com Deus, pessoas que têm intimidade com Deus de verdade, são essas pessoas que passam pela dificuldade, passam pelos momentos ruins, e mesmo assim, esses momentos não mudam quem elas são em Deus. Muitas vezes a gente quer voltar no tempo, sabe? Assim, a gente fala assim que... nossa, que saudade daquele tempo. Saudade, a gente fala dos acampamentos e tal. Porque a gente espera que a nossa falta de devoção a Deus era por causa daquilo. Então, se isso voltar, eu volto a amar a Deus como eu amava antes. Sim. Se tem um acampamento de novo, eu volto a amar a Deus como eu amava naquela época. Mas a verdade é que não. Quando eu citei Davi, teve várias experiências com Deus. E quando ele pecou, quando ele teve medo, a primeira coisa que ele pediu para Deus, no Salmo 51, foi: me dá a alegria de novo de ser salvo. Sabe? Então, assim, Davi não falou assim para Deus: Deus, eu quero de volta a intimidade, os momentos de devoção que eu tinha com o Senhor antes, quando eu estava em secreto lá pastando as ovelhas, quando eu não era nada. Não. Cara, traz de volta para mim a alegria da salvação. O gigante, que eu vivi grande glória através do seu nome. Não era nas grandes experiências, sabe? Então, acredito que muito também do que nos tira do medo é entender também a obra da cruz. É entender que a gente precisa ser salvo, a gente precisa entender que a gente não é nada, que Cristo realmente nos tirou de um lugar de lama e nos trouxe para onde a gente está hoje. E, cara, entender isso nos livra do medo. Então, eu acho que se pudesse falar duas coisas, relacionamento com Deus e entender a obra da cruz. Sabe? Eu acho que são coisas primordiais, assim, pra gente... Pô, cara, tá com medo? Tenha relacionamento com Deus e entenda o que Cristo fez por você na cruz. Eu acho que eu podia resumir nisso. Uau, legal, cara. Legal. É isso mesmo. Show. Meu Deus. Top, cara. Pessoal, é sobre isso, cara. Acho que é o que a gente tem que pensar, é aquilo que o Lipe acabou de dizer pra gente, né? Da importância desse relacionamento, cara. É impossível conhecer e falar de alguém sem saber quem ela é, cara. É impossível confiar em alguém, cara, que você não conhece, né? É uma coisa que a gente vê quando a gente olha para as crianças. Como que funciona, cara? Quando as meninas minhas eram pequenas, né, lá em casa tinha um armário, assim, e ficava as latas de arroz, feijão, as coisas, sabe? E aí eu punha elas sentadas em cima daquela lata, daí eu falava assim: pula, pula, e elas pulavam. Toda vez que fazia isso, elas pulavam. E por que isso, cara? Porque elas do relacionamento que nós tínhamos. Então, assim, o relacionamento meu com elas fazia com que elas confiassem que mesmo que ela pulasse, eu ia pegar elas. Sim. Sabe? Então, quando a gente vê Jesus recebendo essa proposta do diabo, a gente pode pensar assim: por que Jesus não pulou? Ele não confiava no Pai? Não, Jesus não pulou não é porque ele não confiava no Pai, é porque ele sabia que o Pai não esperava isso dele. Então, por isso ele não tomou aquela decisão, né, cara? Então, assim, acho que esse relacionamento, esse convívio, essa amizade, essa compreensão da cruz, cara, sabe? De porquê da cruz vai fazer com que a gente deixe de lado, né, cara, aquilo que está nos impedindo de acessar o amor em Deus, né, cara? Isso é muito necessário. Então, cara, que você possa buscar viver esse relacionamento. Nós estamos com esse tema aqui sobre Espírito em Verdade, sobre ser adorador. Hoje nós falamos aqui sobre os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Cara, se você não vai conseguir esconder num lugar onde você não conheceu ainda. Você não vai conseguir ficar nesse lugar protetor se você não sabe como chegar lá. Então, o único meio de acessar esse amor, o único meio de viver esse relacionamento é descobrindo quem ele é, cara. Então, assim, não tem como fazer ele conhecido sem primeiro conhecer ele. Então, que esse seja o nosso desafio da semana, cara. Você quer ser esse adorador? Você quer viver uma adoração e um relacionamento verdadeiro com Cristo? Cara, você precisa conhecer ele, sabe? Porque quando ele está conversando com a mulher no poço, ele fala isso para ela, né? Se você soubesse quem está te pedindo água, você que pediria água para mim, cara. Sim. E eu te daria de beber. Né? Então, assim, Jesus está dizendo: se você me conhecer, cara, se você souber quem eu sou, você vai entender o que eu fiz e o porquê eu fiz, cara. E aí todo medo vai ser lançado fora. Então, que você possa viver isso durante essa semana, acreditar e buscar dessa maneira em nome de Jesus. E aí, Lipe, mais alguma coisa? Só isso. Só isso tudo? Só isso tudo. Meu irmão, então, ó, não esquece. Escreve, curte,
comenta, compartilha. Vamos lá, velho. Vamos espalhar isso aí. As pessoas precisam gerar essa mentalidade na cabeça delas, cara. Não tem como mais viver relacionamento dentro das 4 linhas, beleza? Ah, mas eu vivo relacionamento dentro das 4 linhas. Não dá, cara. Não dá. Você precisa extrapolar. Você precisa sair fora disso. Cara, igreja não é lugar de relacionamento. Igreja é lugar de adoração, de culto, cara. Agora, relacionamento, você vai viver no seu íntimo, no seu secreto, lá onde que ninguém tá vendo, cara. Inclusive, o Lipe tem uma música sobre isso. Procura lá no canal dele, lá no secreto e no escondido lá, que você vai ver e vai entender um pouco sobre isso. Tá bom? Meu irmão, que Deus abençoe você e não se esqueça que nós estamos sempre juntos aí nessa caminhada com Deus, através do 3D, surfando nessa nova onda do discipulado. E é nóis.